Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 6. Neemias 6. Adriana, se puder deixar aqui, para que eu tenha o espelho aqui, o celular, o espelho, enquanto eu leio esse ajeito. Neemias 6 diz assim, amém? Sucedeu mais que, ouvindo Sanbalat, Tobias, Gesem, o Arabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que a esse tempo não tinha posto as portas dos portais, Sanbalat e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém intentavam me fazer mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu deixaste e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira eu lhes respondi. Então Sanbalat, da mesma maneira, pela 5ª vez me enviou o seu moço com uma carta aberta na mão, na qual estava escrito: entre a gente se ouviu em Gesem, e diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo essas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: esse é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, inventas. Porque todos eles nos provocam temor, ou tentam, ou procuravam nos atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça-te as minhas mãos. E entrando eu na casa de Semaías, o filho de Elaías, o filho de Metabel, que é um nome muito comum hoje em dia de se ver pela rua, né? Que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão uma tarde. Sim, de noite uma tarde. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre na casa de Deus e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era o Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porque Tobias e Sanbalat havia subornado ele. Para isso subornaram, para atemorizar e para que assim fizesse e pecasse, para que eu tivesse alguma causa a fim de infamarem a mim e me vituperarem. Os versículos finais: lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalat, conforme as tuas obras, e também a profetisa Noadias e dos demais profetas que procuraram atemorizar. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, e em 52 dias. Amados, nós estamos mediante um quadro de guerra. Deu um problema na impressora, deu um problema hoje no tablet, deu um problema, pensa na luta. E eu me arranjar desse computador, que eu não estou enxergando nada, por causa da luz aqui, mas vai dar certo. Entenda que o texto está falando de um quadro de guerra. O texto está contando uma história de um edificador, de um restaurador. O texto está falando em crise. O texto está falando em vergonha. O texto está falando em opróbrio. O texto diz que Neemias foi restaurar o muro, mas Sanbalat e mais alguns amigos, ainda um profeta, dentre eles, os amigos de Sanbalat, um profeta subornado, tentou
parar essa grande obra. Diga assim: nada vai parar o que Deus começou na minha vida. Irmãos, existem oposições, existem pessoas infiltradas, existem pessoas que se colocam contra você, existem pessoas que descaradamente, não só infiltradas, mas descaradamente também se colocam contra você e contra o propósito de Deus na sua vida. Porque o medíocre, ele sempre, ele não consegue alcançar o propósito, e a arma do medíocre é zombar, se infiltrar, se opor, escarnecer e batalhar contra aquele que está dentro de um propósito de excelência. Como ele não consegue, ele mediocriza o outro, dizendo o seguinte: já que eu não consigo, eu puxo esse para baixo. Por quê? Porque o mediano não gosta de ficar sozinho, ele gosta de companhia. Você sempre vai ver alguma pessoa dizendo: não sei como isso aconteceu. Mas quando você diz o seguinte, entenda algo. Você já viu uma pessoa quando passa medicina, aí o outro diz assim: como? Ele diz: uau, que bênção! É sempre negativismo. Você compra um carro novo, caro, ele diz: como você conseguiu comprar? Aí quem está com você, quem entende o seu propósito, diz: você merece. Por quê? Porque a mente negativa daquele que não sai do lugar quer puxar você para onde ele está. E assim era Sambalate, Tobias, Gesem, Semaías e outros. Neemias foi restaurando os muros e as portas. A vida cristã não é um passeio. Está aí. A vida cristã não é um passeio na Disney. Entenda que a vida cristã não é um passeio na Disney, mas uma experiência diária nas trincheiras de guerra. É para os fortes. Não é um parque de diversão de criança, mas um campo de batalha para soldados dispostos a guerrear. Neemias, tem gente que vai para a vida cristã dizendo: eu quero uma vida tranquila. Irmãos, que tranquilidade há numa obra de restauração e de edificação? Não tem. A restauração é pior do que você começar do zero, porque você tem que derrubar algumas coisas. Restauração tem muros que foram quebrados, entulhos, tem portas que foram destruídas, vergonha, lugares de acessos que foram bloqueados, lugares de relacionamentos de proteção que foram embora, que são os muros, há escombros. Quando você começa do zero, o terreno está limpo, mas numa obra de restauração é muito mais difícil. E Deus nos chamou para restaurar muitas coisas no nosso tempo. Nós somos a geração, entenda isso, eu creio no meu coração que vai restaurar muitas coisas. E não é falando mal dos outros, não é falando mal da igreja, é botando a mão no arado, é trabalhando, é amando, é abraçando, é edificando, é dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu tenho compromisso com a sua casa e tenho compromisso com Deus. Entender? É possível só apenas ter compromisso com Deus. Se você não tem compromisso com a casa do Senhor, com a sua igreja, você, meu irmão, não pode dizer que tem compromisso com Deus. Deus nos chamou para ser reis e sacerdotes. Precisamos sim ministrar aos outros, mas precisamos sim ministrar a Deus. Reis e sacerdotes, horizontal e vertical. Aleluia. Entenda isso. A cruz, ela tem a sua verticalidade e ela tem a sua horizontalidade. Então esquece essa ideia de: eu não sou congregacional, eu não congrego. A vida cristã é isso. Entenda isso. As guerras são crises. Crises não são românticas. O evangelho não é romanticamente emocionalista. O papel da igreja não é criar filhos milindres, cristãos milindres, esperando o céu para ser feliz, fregueses do self-service espiritual. Não. O papel da igreja é criar soldados poderosos que vão ocupar os lugares assolados. Chega de: eu vou para a igreja porque eu gosto disso, então eu pego só isso. Então isso é coisa de youtubeiro. É um neologismo, me inventei agora. Você fica em casa só assistindo. Eu amo assistir as pregações do YouTube. É lógico, você pega só o que gosta. Quando o chicote começa a comer, você troca e pega outro que você gosta. Aí Deus começa a falar contigo, você tira e bota outro vídeo que você gosta. Aqui não. Aqui você vai escutar até o fim o que Deus quer falar com você. Aqui não tem
aqui é faca afiando faca. É o irmão que senta aqui, fez alguma coisa contra você, você, Deus te botou logo do lado dele. Para trabalhar na tua vida, meu santo. Logo ele, é ele mesmo, meu irmão. O crente é forjado no fogo, na bigorna e na água. Como assim? É uma espada que vai para o fogo. Quando está molinha, vai para a bigorna, martelada em cima. Quando está quase ficando do jeito, o ferreiro olha, ainda não está do jeito, bota na água e bota no fogo de novo. A nossa vida é assim, tem hora que você está no fogo, tem hora que você está na água, tem hora que você está recebendo martelada, mas vai chegar uma hora que o ferreiro vai olhar e vai dizer, a lâmina está afiada, a lâmina está pronta, eu posso usar, eu vou usar, vai sair cortado, sai da frente, Satanás, porque eu vou passar por cima. Ai meu Deus, está doendo, pastor, se não quer que doa, morra. Existem dois lugares onde não há dor, embaixo da terra e no céu, onde não há pranto, nem choro, nem lágrima. Lá ele enxugará do seu rosto toda lágrima. Enquanto você viver aqui, tem dor, porque muitas são as aflições do justo, mas ele não perece nela, porque o Senhor as livra de todas, diz a palavra no livro de Atos. Essa é a ideia. Irmão, guerras são crises, e crises provocam duas coisas em você. Amém? Crise provoca duas coisas. Meu Deus, até o negócio aqui hoje não está. O pessoal que está na frente do computador travou. A crise provoca duas coisas em você: transformação ou deformação. Na crise, ou você se transforma ou você se deforma. Entenda algo. Quando você está em uma guerra, a probabilidade de você se tornar pior do que a guerra que você está combatendo é muito. Por isso que você precisa orar e buscar a Deus. Friedrich Nietzsche disse algo: cuidado ao lutar por muitas guerras e ao lutar por muitos monstros, porque no final você pode se tornar um monstro pior do que o monstro que você está lutando. Um dia, encarando o abismo passa a encarar você. Se você não for espiritual, se você for na força do seu braço, se você for na sua carne, você luta uma guerra e perde o propósito. Porque não basta apenas lutar, mas o propósito pelo qual você está lutando é quem conta. Quando o apóstolo Paulo nos fala em 2 Coríntios 9 sobre a oferta, ele diz: não oferte por necessidade, nem por tristeza, nem por torpe ganância, e nem com avareza, mas com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Se você ofertar com os propósitos que ele disse que não era para ofertar, você fez o que é certo da maneira errada. Davi estava carregando a arca no lombo dos bois, não era para carregar no lombo das vacas. Davi queria restaurar de novo a adoração em Jerusalém. Roma era essa capital bélica, outros era a capital intelectual, outros a capital política, mas Jerusalém havia perdido um pouco do sentido com a arca fora. Então ele pega a arca, coloca no lombo dos animais e eles vão sacrificando, vão festejando, mas de repente um animal tropeça, a vaca tropeça, e Uzá coloca a mão na arca, e por causa de uma atitude precipitada de Davi, uma pessoa morre. Porque a arca não era para ser carregada no lombo dos animais, mas sim nos ombros dos sacerdotes. Entenda algo: os animais estão tropeçando desde o começo dos tempos, mas a arca ainda continua de pé. A arca é a igreja, ela não vai cair. Ela não vai cair. Os falsos profetas que falam mal da igreja não entendem ainda que ela é a noiva do Senhor. Ela é a noiva do Senhor, e com todos os defeitos é ela que o Senhor vem buscar. É ela que o Senhor vem buscar. Entenda isso, meu irmão. Guerras são crises e elas provocam isso em você. Eu vou correr aqui. Amém? Diogo, sempre dá um toque quando ela estiver aí. Amém? Cadê Diogo? Amém, glória a Deus. Aleluias. Deixa eu falar algo aqui para você sobre guerras. O seu cérebro,
Quando Nietzsche diz, quando eu encaro o abismo passa a me encarar. Quando eu luto com o monstro, durante muito tempo eu me torno dele. Eu entro num conceito de neurociência. Quem já ouviu falar de neurociência aqui? Amém? Glória a Deus, neurociência, física quântica. Bom, o seu cérebro ele tem a capacidade de lançar significados de prazer ou de desprazer no momento que você está passando. Exemplo, mediante um momento de crise, se você glorifica a Deus sabendo que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor, quando você passa pela crise, o seu cérebro entra num processo químico lançando prazer, serotonina, dopamina em você. Mas quando você passa no momento de crise, de mau humor, dizendo que raio de vida é essa, que desgraça de vida, eu saio de uma luta e caio em outra, oh Deus, o Senhor não olha para mim, o meu irmão está ali, faz tudo errado, é só bênção na vida dele, eu estou aqui pagando o preço e o pau está cantando nas minhas costas. Meu irmão, toda e qualquer crise se torna um tormento para você. É dor nas costas, você não dorme direito, perde o sono, é mal-estar, gastrite, ataque, evolui para úlcera. É a capacidade. Jean Paul Sartre diz o seguinte: não é aquilo que fazem com você, mas é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Não é o trauma que tentaram estabelecer em você, não é aquilo que aconteceu, Sartre diz, mas é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Existiu um homem, um pastor na Rússia, que no atentado, ele perdeu quase a sua família inteira, se não me engano 4 ou 5 filhos. Hoje ele dirige uma ONG para pessoas que perderam filhos em atentados terroristas. Você tem a opção de ser deformado numa crise ou ser transformado na sua crise. Meu irmão, para se extrair o melhor da uva, tem que se amassar. Por isso que às vezes você passa por momentos difíceis, mas Deus está extraindo o melhor de você. A crise não é para te matar, é para que você venha subir a escada do sucesso. Cada crise que vem sobre a sua vida, cada problema, comece a dar glória a Deus, porque se o problema chegou até você, é para você resolver. Existem 2 tipos de pessoas: os que causam problemas e os que resolvem problemas. Que tipo de pessoa você é? Pode aplaudir não, crente. Aleluia. Eu preciso entrar na mensagem. Bom, na guerra existem alguns fatores, que não vai dar para falar tudo aqui, que são fundamentais para que a gente possa discernir o que estão tentando fazer conosco. E o primeiro fator que vem contra nós é o fator perseguição. Diga assim: perseguição. Preste atenção, na perseguição, a zombaria. Olha o que acontece no capítulo 4, não preciso abrir para a gente avançar mais rápido. No capítulo 4, no versículo 1, diz o seguinte: e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificava o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu, zombou, escarneceu, ele zombou. Perseguição. Quando você está numa grande obra, pessoas vão escarnecer de você. Lá vai o doido. Está doido? Quando eu vim para Juazeiro do Norte, a nossa casa 450 metros da praia, 5h30 da manhã, eu estava com a prancha embaixo do braço, só olhando as ondas no horizonte. Olha, cada praia linda, meu irmão. Florianópolis, Balneário Camboriú, Itapema, Itajaí, tudo. E as pessoas diziam o seguinte: você vai para Juazeiro do Norte? Vou. Tinha gente que falava assim: rapaz, a terra lá, eu já passei na frente, a terra é rachada. Eu nunca vi essa terra rachada desse lado. A terra é rachada. Rapaz, o negócio lá é seca, o negócio é seco. Ei, aprenda algo. Para com essa ideia de entrar na terra prometida. Deus te chamou para transformar a terra seca em manancial. Ele vai trocar o erro no deserto. Entenda, esquece, irmão. Você, onde você vai passando, vai florescendo. Aonde você vai passando, vai florescendo. Eu quero ir para a terra prometida, para Canaã. Eu vou onde eu piso. A palavra do Senhor diz: Abraão, você vai entrar no lugar abençoado? Não, Abraão, se tu uma bênção. Se tu uma bênção. E ele virou uma bênção quando ele atravessou o rio.
Deus mudou o nome. Ser tu uma bênção. Atravessa o rio, vai para o outro lado, atravessa o val. Deus te chamou para ser uma bênção. Não dependa do lugar, você é a bênção que o lugar precisa. Por que você quer trabalhar nessa empresa? Não é a questão, não é o querer, a questão é que vocês precisam de mim. Porque Deus colocou em mim uma capacidade exponencial de levar vocês a um lugar que vocês estão planejando, só que em tempo recorde. Passou. Você acha isso soberba? Não, é porque você não sabe o você que tem dentro de você. Isso não é coach, isso não é antropocentrismo, isso não é homocentrismo, isso não é o homem no centro do universo, isso não é você em volta de você, em arquipélago Buda. Não, isso, sabe o que é? É você dentro de você. José não era um preso. José era um rei preso, governador preso. Daniel não era um escravo. Daniel era um nobre na Babilônia. Passou Beltesazar, Daniel ficou. Passou Nabucodonosor, Daniel ficou. Passou Dario, Daniel ficou. Veio Ciro, Daniel estava. Quem é que tinha o governo na Babilônia? Esses reis ou Daniel? Quando tinha um problema, chama Daniel. Quando tem problema, tem que mandar chamar você. Diga assim: entenda, há um eu dentro de mim que ainda não despertou, e o nome disso é potencial. Deus te gerou um potencial, amém? Perseguição, a zombaria é o desvio do foco para que você perca o propósito. A zombaria é o desvio do foco para que você perca o propósito. A arma de todo zombador é desqualificar o outro para que seus defeitos não sejam percebidos. Entenda esse primeiro passo. Aleluias. A zombaria é o desvio do foco para que você perca o seu propósito. Quando você se distrai no meio do caminho, você perde o propósito. Jesus, quando enviou os seus discípulos, ele disse: não se distraia, não fale com ninguém, vá e entre nas casas de dois em dois. E o outro, a arma de todo zombador é desqualificar o outro para que seus defeitos não sejam percebidos. Todo zombador, ele tem tanto defeito, e ele quer que você não olhe para o defeito dele. Sabe o que ele faz? Ele começa a falar mal do outro. Ele começa a zombar do outro, porque assim você não olha para ele, você começa a focar no outro. Sambalate, Tobias estavam fazendo isso. Vamos zombar, vamos escarnecer dele. Ele não vai conseguir, por acaso ele está pensando quem ele está pensando que é. Ele disse que vai casar com uma menina bonita na igreja, aprontou a vida inteira, agora ele quer uma gatinha na igreja, ele quer uma gospel santa, light, abençoada do céu. Ele vai se converter, o outro vai fazer tudo errado, agora só quer ser santo. O que ele está pensando que é? Ei, não é pelo que você é pelo que Deus resolve te dar. Deus não te abençoa pelo que você é. Isso é paganismo religioso. Você já é uma bênção. Se você tem a vida de Deus, você já é uma bênção. Deus te abençoa pelo que Ele é. Então, do Deus, ainda que fores infiel, Ele permanece fiel e não pode negar a si mesmo. Quando Jesus chegava e perguntava: o que queres que eu te faça? Ele não disse: peraí, se conserta. Vamos lá, olhe 5 anos, jejue, se batize. Agora vamos deixa eu te discipular. Pronto. O que você quer agora? Não. Ele chegava para o leproso: o que queres que eu te faça? É para curar da lepra? Se não for, se quiser ficar leproso, se quiser outra coisa, eu faço. O que queres que eu te faça? Chegou para o cego: o que queres que eu te faça? Você quer se tornar cego, mas quer que eu faça outra coisa? Eu faço. Mas o que queres que eu te faça? Porque a natureza de Deus é dar. Deus é galardoador daqueles que o buscam. O galardoador é presenteador. Ele é galardoador. O que queres que eu te faça? Ele te pergunta essa noite: o que queres que eu te faça? O que queres? Eu expliquei isso ontem aqui. Bênçãos recebidas mediante fidelidade e honra, após você ter recebido, serão testemunhos contra você, ou melhor, a favor de você no reino de Deus. Agora, bênçãos recebidas
e depois não honradas a Deus serão testemunhos contra você no grande dia. Então cuidado. Ele diz: que queres que eu te faça? 10 foram curados, um voltou para agradecer, e ele diz: cadê os outros? Não foram 10? Vá, porque a tua fé te salvou. Os 9 foram curados, mas não foram salvos. O que voltou foi o único que recebeu a palavra: você está salvo, pode ir. Eles estão curados, mas a tua fé te salvou. A honra garante isso. Entende? Entende isso? A segunda coisa que o inimigo faz é a distração. Neemias foi convidado para estar na região do inimigo. No capítulo 6, do versículo 1 ao 4, ele diz o seguinte: vem para cá, Neemias, vem, vamos guerrear, vem conversar comigo em Ono. Ono era a região deles. Eles queriam distrair Neemias. Ele sabia que era uma proposta de distração e uma cilada, porém ele rejeitou lutar lá, mesmo tendo discernimento do que se tratava. Deixa eu te falar algo. Você não luta aonde o inimigo te convida. Você luta aonde a Bíblia lhe orienta. Não permita ser distraído pelas propostas do inferno. Você não luta onde o inimigo te convida. O inimigo te convida para as regiões baixas, porque ele quer te rebaixar. Você luta onde a Bíblia te orienta. Entenda isso. É preciso entender que você tem que lutar lutas espirituais e não físicas. Às vezes a gente fala mal do irmão, a gente briga com o irmão, e a nossa luta é espiritual. Às vezes a gente está guerreando contra alguém lá fora, e a nossa luta é espiritual, e a gente está gastando força à toa. Para com isso. A nossa luta não é no vale, mas nas regiões celestes. É mais nobre, é mais excelente. Não se rebaixe. Não se rebaixe. Você já viu o crente que bate boca? Aqui em Juazeiro não tem crente que bate boca, que discute. Tem não, né? Acho que só lá no Rio, de onde eu vim. Pastor, se eu vim de onde? Do Rio, Santa Catarina, Brasil, de todos os lugares. Já moramos em tudo, né? Mas escolhemos Juazeiro do Norte para ser a terra ao qual o Senhor nos deu por herança. Amém? Entenda isso. A nossa luta não é no vale, mas nas regiões celestes. É mais nobre, é mais excelente. Só que lutar nas regiões celestes requer mais força. É subir, para subir tem mais fôlego, para subir tem mais força, para subir tem que ter mais gás. Mas Ele é quem te dá força. É Ele. Coloca um tanque de oxigênio e suba. E por último, para não tomar mais tempo, já chegou, amém? Ela está aquecendo ali na boa, orando, bênção de Deus. Por último, a terceira arma que o inimigo tenta nos distrair, tenta fazer com que ele usa para tentar fazer com que nós não venhamos a cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Por último, é a difamação. Aí pega. Difamação. Do versículo 5 ao 7, há uma tentativa de destruição através das ofensas difamatórias e boatos. Eles começaram a tentar difamar Neemias, dizendo: você está se constituindo rei sobre nós? Você está dizendo, nós vamos fazer uma carta e vamos mandar para o rei, dizendo: olha, Neemias agora está dizendo que é rei sobre o povo. Existem pessoas que vão jogar a sua reputação na lama. Mas sabe uma coisa? Mantenha a integridade. Reputação é aquilo que os outros reputam de você. Integridade é a opinião de Deus a seu respeito. Tem pessoas que vão querer te difamar. Entenda, a tentativa de destruição da reputação através de ofensas difamatórias e boatos são armas de Satanás, e ele fez isso com Isaac. Quando Isaac começou a cavar os poços, a Bíblia diz que ele cavou um, e o nome desse era Ezequiel.
e eles foram lá e entulharam os seus poços. E cavou outro, e o nome do outro era Sitna, e eles foram lá e entulharam os seus poços. Meu irmão, Ezek significa contenda, Sitna significa contenda a ponto de ser difamado até por carta escrita. Mas Isaac não parou. Isaac disse: eu vou cavar outro poço. E o terceiro poço a ser cavado se chamou Rehobote. Rehobote significa o lugar largo, o lugar expansivo, o lugar exponencial, o lugar onde ninguém te para. É um lugar, meu irmão, onde você avança, é um lugar onde você cresce. Rehobote é o lugar da tua bênção. Cabe, Rehobote. Aleluias. Entenda, deixa o pessoal de Sitna, Ezek difamar. A difamação, quando é potencializada e focada, tem o poder de extrair força. Sabe, a difamação deixa você fraco, desanimado. Eu não sou assim, estão falando assim de mim. Tem gente que é assim. Entenda que se é mentira, é porque vem de Satanás. Se preocupe quando é verdade. Mas se é mentira, é porque vem de Satanás. A única coisa que Deus dá paternidade a ele é a mentira. Ele é o pai da mentira. Então, se ele está te provocando, é porque você está numa grande obra. Não desanime! Não desanime! Se levante, ore, adore e vá em frente. Irmão, quando a pessoa te dá a paz do Senhor, o Espírito Santo tem que dar um choque nessa pessoa, porque é tanto ânimo, é tanta vontade. Tente com ânimo, não tema. Há uma geração de crentes desanimados, olhando para baixo, geração hippie, ó céu, ó vida, ó azar, geração pessimista. Será que vai dar certo? Tem tanto problema no Brasil. Eu não quero saber, meu irmão. A crise é uma festa que eu não estou convidado a ficar nela. Eu só passo por ela. Como a gente canta, nós somos especialistas em cantar mentira. E se eu passar pelo fogo, não temerei. E se eu passar pela água, e se eu passar sei lá por onde, eu vou ficar vivo. Mas na primeira luta, diz: meu Deus, eu só pare, vou desistir, vou largar de tudo. Ei, não viva apenas aquilo que você lê, mas viva aquilo que você canta na igreja também. Diz que o lugar onde mais se canta mentira é na igreja, como diz o pastorado, né? No aniversário da igreja aqui. Porque a gente canta: sopra em mim, vento do Espírito, não sei para onde eu vou, só sei que eu quero ir. E Deus diz: vai lá para o sertão. Diz: Deus me livre, eu quero ir para a Europa. É desse jeito. Como ponte, como luz, como farol, canta e vive intocado, não atinge ninguém. Não, é porque eu estou muito cansado, o meu trabalho me sobrecarrega, eu estou muito cansado, pastor. O senhor não entende. Não, quem não entende é você. Eu não entendo uma pessoa cansada sobre me perdoe. Você pode até se ofender comigo, me perdoe. Mas eu não entendo uma pessoa que está em Cristo e diz que está cansado e sobrecarregado, quando ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Você não aplaudiu porque pegou você aí. Aleluia. Aleluia. Eu não entendo. Eu posso até sorrir para você, dizer assim, mas eu saio dizendo assim: não dá. Eu não tenho como investir mais tempo numa pessoa assim. Não dá. Porque enquanto tem pessoas sedentas, você está tendo oportunidade e está jogando fora. E deixa eu te falar algo a respeito de oportunidades de jogar fora. Está tudo pronto aí? Está tudo tranquilo aí? Amém? Deixa eu falar. Mateus capítulo 11, Jesus disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, e tu, Cafarnaum, que te elevas às alturas. Porventura não se operou milagres também em Sodoma e Gomorra ou em Cafarnaum? Porém eu vos digo que haverá mais rigor em Sodoma, haverá mais rigor para ti, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, no dia do juízo, do que para Sodoma e Gomorra. Aí eu te pergunto: em Corazim, Betsaida e Cafarnaum, havia estupro de homens? Não. Em Corazim, Betsaida e Cafarnaum, havia
estupro de mulheres, pegavam as virgens para estuprar, arrancavam da sua casa? Não. Em Corazim, Cafarnaum, Betsaida, todo estrangeiro que chegava era humilhado. Isso eram coisas de Sodoma e Gomorra. Eu vou contar só uma coisa aqui. Em Sodoma e Gomorra, um dos castigos, sabe o que era? Para uma pessoa, uma cidade que tinha falta de hospitalidade. Esse era o maior pecado de Sodoma e Gomorra. Não era a prostituição, mas o orgulho. E eles davam um saco de dinheiro para o visitante. Toma um saco de dinheiro. E corria notícia na cidade: não vendo nada para ele, não deixam ele sair da cidade. Esse visitante ficava com um saco de dinheiro, de ouro, na cidade, rodando dias e dias, sem poder comprar nada, e era proibido de sair, e ele morria seco, de fome na cidade, com um saco de dinheiro do lado. E ainda se praticava necrofilia. Em Cafarnaum, Corazim e Betsaida não se fazia nada disso. Então por que haverá mais rigor em Cafarnaum, em Corazim e Betsaida do que em Sodoma e Gomorra? Por quê? Porque Sodoma e Gomorra não tiveram a oportunidade de ver Jesus e escutar Jesus. Corazim, Cafarnaum e Betsaida tiveram. Não é aquilo que fazemos, mas é a oportunidade que temos e jogamos fora que vai ser contra nós naquele dia. Entenda isso, isso é forte. Ele está te dando oportunidade. Ele está te dando oportunidade. Neemias continuou. Neemias não parou. Neemias não sucumbiu à proposta do falso profeta. Neemias não falou: eu vou entrar no templo porque estão tentando me matar. Ele não podia entrar no templo. Ele não era sacerdote. Ele é tido como profeta, apesar de ter sido governador. Ele continuou. E em 52 dias ele restaurou o muro. Ele restaurou as portas. Ele reedificou a cidade. Nós precisamos restaurar os muros e as portas. Muros são lugares de proteção. Portas são lugares de acesso. Quando os muros foram queimados, as portas derrubadas a fogo, Jerusalém ficou vulnerável e sem capacidade cognitiva e sem relações interpessoais. E quando Neemias foi restaurar as portas, a primeira porta que ele restaurou foi a porta das ovelhas. João capítulo 10, Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar, entrará por mim e sairá, e achará pastagem. A primeira porta que você tem que restaurar é Jesus na sua vida. Restaurou a porta do monturo, tira todo o lixo. Restaurou a porta do peixe, no lugar do comércio. E ele foi restaurando todas, a porta do dragão, ele foi restaurando todas as portas. Entenda, não é só o muro, mas as portas. Lugares de acesso. A igreja é o lugar de acesso em que os filhos de Deus encontram carinho, amor, afago. Mas pastor, eu não encontrei isso na igreja porque eu fui ferido. Ei, Deus quer te sarar essa noite. Antes da lua eu ouvir de entrar, se coloque de pé. Ele é o Deus que te sara. Ele é o Deus que te sara. Ele é o Deus que te sara. Nós potencializamos muito as nossas feridas. Nós potencializamos, nós focamos tudo que você foca, expande. Nós focamos muito o mal que nos fizeram. E não é aquilo que fazem com você, como eu falei, mas é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Abacuque viu o povo de Israel ser escravo dos caldeus dos assírios. O povo de Israel estava sendo escravo dos escravos, mas ele disse: ainda que a figueira não venha florescer, ou melhor, eu vou falar aqui no original: todavia o fruto da vide me tirar, e a figueira não florescerá, as vacas serão arrebatadas. Ele está dizendo que vai acontecer, e não haverá pasto para as ovelhas, mas eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele faz dos meus pés como da costa. Ele me preparou
curar. Apocalipse 3 foi escrito para a igreja: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Não é para o ímpio, é para a igreja. Não faça um culto em que Jesus fique do lado de fora. Deixa ele entrar. É para a igreja de Laodiceia que ele escreveu. É a igreja que ele vem buscar. É a igreja que ele vem buscar. É a noiva do Cordeiro. Ame a igreja, ame a Jesus, ame o seu irmão, ame a igreja, seja a igreja, se torne a igreja, se influencie como igreja, cresça como igreja, expanda como igreja, atuante, ambulante, andante na terra. Comece a orar. Deixe o Senhor te tocar. Comece a lançar perdão. Perdoa o seu pai, a sua mãe. Perdoa. Perdoa aquele que te perseguiu. Perdoa. 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 Ore mais um minutinho. Mais um minutinho, ore. Expectativas. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. Isso seria o quê? Ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em